Bom, eu quero falar um pouquinho sobre casamento, né? Todo segundo sábado nós falamos sobre casamento. E edificando um bom casamento, Amós capítulo 3, se vocês quiserem ler, mas só para nós começarmos, Amós 3:3, ele fala que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. É possível as pessoas andarem juntas se não estiverem em concordância. Não tem como nós andarmos junto com alguém se cada um quiser puxar para um lado, né? É a mesma coisa do casamento. Se cada um quiser puxar para um lado, vai dar problemas, a corda vai arrebentar e não vai dar certo o relacionamento. Então nós precisamos, de alguma maneira, encontrarmos um meio de nós concordarmos com as coisas, ou nós cedermos para isto. Evidentemente, se nós tivermos opiniões diferentes, nós precisamos conversar para ceder e podermos andar em concordância, né? Geralmente eu falo que muitas vezes nós gastamos bastante tempo quando vamos nos casar nos preparativos para a cerimônia, para a festa, convidados, etc. E gastamos praticamente nada de tempo para nos prepararmos para o casamento de verdade, para o after igreja, né? De maneira que tem casais que já na lua de mel começam a brigar e já teve casal, inclusive aqui da igreja, que terminaram o casamento na lua de mel, né? Então, por quê? Porque às vezes a gente não se prepara para a parte mais importante, que é como nós vamos viver depois, né? E nós casamos, a grande maioria das pessoas casam com expectativas sobre o casamento, de que nada vai mudar na vida, de que tudo vai ser melhor a partir do dia que a gente falar sim, que nós vamos viver felizes para sempre, nunca vamos ter nenhum problema, que nós nos damos bem, né? Às vezes no namoro, eles brigam no namoro e acham que depois que casar, nunca mais nós vamos brigar, porque quando casa, resolve tudo, né? E não é verdade. Às vezes, se vocês brigam no namoro, isso tende a se intensificar no casamento, porque no casamento vocês vão viver o tempo inteiro juntos, né? Então, às vezes as pessoas têm uma expectativa errada sobre o casamento. Também, às vezes as pessoas acham que vai casar com uma pessoa em que aquela pessoa é perfeita, e não existe ninguém perfeito, né? Não existe nenhum ser humano perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós erramos em algum momento. E o casamento, eu acho que é a maneira de Deus transformar ainda mais as nossas vidas, né? Você ora, Senhor, abençoa-me, transforma. E Deus às vezes usa o casamento para transformar você, transformar o teu caráter, fazer você uma pessoa mais paciente, mais bondosa, mais generosa, mais amorosa, etc, etc. Eu acho que é o lugar mais em que nós podemos ser trabalhados, o nosso caráter, a nossa vida, é no nosso casamento, né? É o lugar onde nós vamos ser desafiados a controlar as nossas emoções, controlar o temperamento, controlar, enfim, a maneira de falar, a ficar quieto ou não ficar quieto. Enfim, eu acho que o casamento é o lugar mais onde Deus vai poder mais mudar a sua vida. Então, às vezes a expectativa das pessoas é que nós não vamos ter nenhum problema porque nós nos amamos. Só que eu sempre falo, o amor emocional não é suficiente, né? O amor emocional não é suficiente, nós temos que ter o amor do relacionamento, da comunicação, do acertar as coisas, do pedir perdão, do compromisso, tudo isso daí. Bom, casamento feliz, todos nós sabemos o seguinte, que não acontece automaticamente, dá trabalho, né? Nós precisamos investir tempo, nós precisamos orar juntos. Evidentemente, se nós orarmos juntos, com certeza é meio caminho, mais de meio caminho andado para nós resolvermos as coisas em nossa vida. Quando nós oramos juntos, nós ficamos mais quebrantados, nós ficamos menos orgulhosos, nós ficamos mais generosos, mais amorosos, nós aprendemos a nos colocar no sapato, no lugar da outra pessoa. Enfim, estas coisas nos ajudam muito no relacionamento. Orar juntos, estudar juntos, ler juntos, construir juntos, né? Aprender juntos a lidar um com o outro. Cada um tem um temperamento diferente, né? Só que o que nós precisamos sempre saber, queridos, na nossa vida, não só no nosso casamento, mas na nossa vida pessoal, é que nós sempre precisamos mudar.
né? Aquele que começou a boa obra, Paulo diz lá em Filipenses, ele não terminou a obra em nós. Nós não somos uma obra perfeita. Nós estamos num processo de transformação. Alguns precisam ser mais transformados do que outros, mas ninguém, nenhum de nós, nem o apóstolo Paulo, atingiu a perfeição nesta terra. Então nós sempre vamos estar precisando ser transformado em alguma área da nossa vida, no nosso caráter, nos relacionamentos. É normal, todos nós precisamos ser transformados, porque ninguém é perfeito. E nós temos que saber disto e querer isto em nossa vida. Não, eu sou assim e não mudo, né? Não, isso está errado. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados. E isto envolve também no nosso casamento, né? Casais felizes, eles sabem lidar com seus problemas, né, com as dificuldades que eles vão ter, e eu quero falar um pouco sobre isso, algumas coisas que eu vejo que a Bíblia nos ensina para nós fazermos, né? Porque problemas, eu não estou falando de briga, não estou falando de quebra-pau, não estou falando de um jogar sapato na cabeça do outro, dar panelada, frigideirada, nada disso, mas você pode ter problemas ou dificuldades no casamento. Há dois tipos de problemas no casamento: os problemas insolúveis e os problemas solúveis. Quais seriam os problemas insolúveis? Ao meu ver, o problema insolúvel, que não tem jeito. Olha, pastor, não vai ter jeito. Eu posso falar para você que não vai ter jeito. Esse para mim é um problema insolúvel. Se um dos cônjuges não quiser mudar. Se não quiser mudar, não tem como consertar um casamento, né? Se eu falar, bom, eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, e eu não vou mudar. Se a gente está determinado a não mudar, não tem jeito de consertar as coisas, porque se eu estou indo para um lado, eu falo, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, o meu temperamento é este, eu não vou mudar. Se você está decidido a não mudar, eu digo, não tem jeito de consertar o teu casamento, então vocês vão chegar à separação mesmo, porque não tem como, né? Não tem como a outra pessoa mudar em tudo e você não mudar em nada. Então, se não houver mudança, eu vejo que isso é um problema insolúvel. Alguns casamentos, quando eu vejo que a pessoa ela não quer mudar, ela diz ela não vai mudar e não muda, eu vejo, puxa, não tem o que fazer. Porque não vai, eles vão brigar, continuar brigando, e ninguém vai dar o braço a torcer, ninguém vai querer acertar as coisas, não vai ter jeito, vão acabar na separação, vão acabar no divórcio mesmo, né? Eu vejo que alguns momentos da nossa vida nós temos que estar atentos. Eu vejo que nesses momentos há mais probabilidade de haver problemas e de chegar a uma briga, uma discussão, e aquilo às vezes se tornar até mais difícil. Eu coloquei algumas fases de mudança na vida das pessoas que acontecem e que eu ao longo dos anos vi acontecer. Primeiramente quando os filhos nascem, né? Quando a pessoa volta da lua de mel, tal, começa a sua vida, tem que haver alguma adaptação, mas quando nascem os filhos, eu já vi casais que viviam muito bem, chegaram a se divorciar depois que o primeiro filho nasceu, porque aí vem os problemas, vem acordar de madrugada, vem a esposa ficar mais cansada, o tempo já não é só do marido, o tempo é para o filho, enfim, muitos casais começam a ter problemas quando nascem os filhos. Depois na questão da educação dos filhos, quando os filhos têm 7 anos, por aí vão para a escola, começam às vezes a ter problemas também, porque é uma fase nova da vida. Todas essas fases novas da vida, às vezes acabam criando problemas no casamento, se não souber lidar. Quando os filhos saem de casa depois de adultos, né, às vezes o pai e a mãe eles deram tanto tempo, tanta atenção, tanta coisa em volta dos filhos, que quando os filhos eles se casam e vão embora, e o ninho fica vazio, o casal não sabe mais viver juntos. Eles não sabem mais, porque eles viviam em função dos filhos, e isso às vezes gera alguns problemas também. Mudança de trabalho, mudança financeira, quando às vezes um perde o emprego e começam a ter mais problemas financeiros, às vezes acaba gerando a possibilidade de brigas e discussões. Mudança na saúde, quando às vezes algum dos cônjuges fica doente, e às vezes aposentadoria, são algumas coisas que às vezes têm a tendência a trazer problemas para a vida das pessoas. Agora, quais são os problemas que a gente tem que são solúveis? Primeiro deles, temperamento, né?
Nós temos 4 tipos de temperamentos, né? Tem pessoas que são mais coléricas, tem pessoas que são mais fleumáticas, tem pessoas que são mais, digamos, traduzindo, né? São pessoas que são mais calmas, são pessoas que são mais nervosas, são pessoas que são mais impulsivas, são pessoas que são mais caladas, tem pessoas que são mais faladeiras, enfim. E isto pode gerar problemas num casamento. Agora, eu pergunto para você, você pode mudar o seu temperamento? Eu acredito que é difícil uma pessoa mudar o temperamento. Esse é o meu jeito de ser só, mas nós podemos controlar o nosso temperamento. Nós podemos deixar que o Espírito Santo controle o nosso temperamento. Então isso é uma coisa importante, ou seja, às vezes a gente tem problemas, né? E a gente, por causa, digamos, de temperamento, ou do marido, o marido é explosivo, ou a esposa é explosiva, ou o marido é calado demais, ou a esposa é calada demais, enfim, são partes do temperamento de uma pessoa, mas que podem ser controladas pelo Espírito Santo, e aí a gente resolver esses problemas. Questão de valores que nós trazemos da nossa casa, dos nossos pais, da nossa família, da nossa herança familiar, de onde nós somos educados, não é? Alguém comentou comigo que o marido foi criado de uma maneira, o pai militar, e o pai queria que o cara fosse homem, macho, você tem que ser macho. Então, punha ele em frente à parede, a tirar coisas para que ele aprendesse a ser homem e tal. Às vezes a pessoa é criada de uma maneira e traz aquele tipo de coisa para dentro do casamento, né? Às vezes traz a rispidez, a grosseria que aprendeu dentro de casa, que viu o pai tratar a mãe daquela maneira. Enfim, as pessoas trazem coisas, às vezes valores morais, pessoa mente demais, pessoa é fofoqueira demais, que a mãe fofocava demais, a mulher aprendeu com a mãe a fofocar sobre a vida alheia, e às vezes traz tudo isso para o casamento, e que isso são problemas solúveis ou insolúveis? São solúveis, podem ser resolvidos, podem ser mudados, né? Se a gente buscar a Deus, se a gente ler a palavra de Deus, a Bíblia ela vai mudando a nossa vida, a leitura da Bíblia vai nos santificando, né? Jesus ele falou assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. À medida que a gente lê a Bíblia, a nossa vida interior vai sendo transformada, vai sendo modificada, o nosso caráter vai sendo modificado, começamos a aprender os valores do reino de Deus, para nós vivermos dentro dos valores do reino de Deus. Então, é importante nós sermos cheios com o Espírito Santo, porque daí nós conseguimos controlar estas coisas da nossa vida e aprendermos, né? Enfim, eu estou falando sobre mudanças e algumas pessoas já estão mandando algumas mensagens aqui dizendo o seguinte, pessoas que não querem mudar, como fica diante de Deus? Sim, olha, é difícil, eu acho que a gente tem que tentar ao máximo acertar as coisas, ao máximo acertar as coisas, mas às vezes, quando a pessoa não quer mudar, eu vejo que às vezes não tem jeito, né? Por exemplo, eu já conheci casais em que, por exemplo, o marido batia na mulher, né? E não quer mudar, não muda, não controla o seu temperamento. O que essa pessoa pode fazer? Ao meu ver, não tem o que fazer a não ser se separar. Eu não vejo solução. Se a pessoa não quiser mudar, eu não vejo solução. Acho que tem que pedir divórcio, ponto final. Mas Deus odeia o divórcio. É verdade, Deus odeia o divórcio é uma porcaria. O divórcio é uma tragédia na vida das pessoas. Mas às vezes, não tem uma tragédia maior, às vezes eles estarem juntos. Infelizmente. É o plano de Deus? Não é o plano de Deus. Mas, às vezes, não tem jeito. É melhor as pessoas estarem, cada um vivendo a sua vida, do que viver dentro de um inferno dentro de casa e atrapalhar a vida dos filhos e impregnar a vida dos filhos de uma maneira ruim e fazer com que semear algo tão ruim na vida deles que eles vão colher no casamento deles mais para frente, porque eles aprenderam que dentro de uma casa o que vale é a gritaria e a brigaiada, né? Então, tem coisas que é difícil, se não houver o desejo de mudar. Não é possível, meu amado. Não é possível que a gente, sendo crente, se você é crente, eu sou cristão, que você não queira mudar. Talvez então você não seja cristão.
que o cristão quer mudar. É o que eu falei, não existe gente perfeita. Eu não sou perfeito. Eu erro com a minha esposa, já errei tantas vezes com os meus filhos, eu erro com irmãos, eu erro na minha vida. Você entende? É normal, não é que é normal, mas nós somos humanos e às vezes nós erramos em algumas coisas. O que nós precisamos fazer é querer mudar, pedir perdão, acertar, falar, puxa, eu quero melhorar a minha vida. Então isto é importante. Então a questão dos valores, queridos, os valores nossos são moldados, nós que somos cristãos. Por isso que um cristão deve ler a Bíblia, porque a Bíblia vai mudar a tua vida e vai ensinar você quais são os valores do reino de Deus. Pessoas têm depois problemas com a criação dos filhos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Como nós vamos criar, né? Um acha que vai disciplinar o filho com a varinha, outro é contra. Enfim, qual é o padrão para nós que somos cristãos hoje? Se você se converteu, eu quero dizer para você que este é o livro mais sábio que existe na face da terra. Esse livro aqui, ele é infalível. Esse livro aqui, ele percorreu séculos. Esse livro aqui, ele tem algo de sobrenatural dele, que ele é o livro mais lido na história da humanidade, mais traduzido na história da humanidade, o maior best-seller que existe na história da humanidade. Quando as pessoas leem, a vida das pessoas é transformada. O drogado deixa as drogas. Uma pessoa, ela é mudada. Então tem algo de especial neste livro, que se você ler este livro, a tua vida vai mudar. Então é a mesma coisa. Quando nós vamos ter filhos, nós pensamos, bom, como nós vamos criar os nossos filhos? E nós vamos ler o que a Bíblia fala sobre disciplina, sobre ensino. Vamos errar, queridos, não tem gente perfeita. Nós não vamos criar os nossos filhos perfeitamente. Algumas vezes nós vamos errar, nós vamos pensar no futuro, eu deveria ter feito desta maneira e não desta maneira. Vai acontecer isso daí, porque nós somos seres humanos e às vezes você vai, você vai falhar em algumas coisas. Então a gente tem que corrigir aquelas coisas em que nós falhamos. As pessoas brigam ou criam problemas graves por coisas pequenas. Por exemplo, arrumação da casa, coisas assim que são pequenas, né? Mas são solúveis? São. É difícil resolver? Não. Depende. Para mim pode ser fácil, para você pode ser difícil. Você foi criado de outra maneira, né? Como eu falei aqui, às vezes eu vou lá, lavo a louça de casa, porque o meu pai lavava a louça em casa. Né? Eu via o meu pai lavando a louça em casa. Para mim não é nada feminino, de um homem lavar louça ou coisa assim. Eu cresci, via lá o meu pai lavando a louça em casa, normal para mim ir lá e lavar a louça, né? Mas para você talvez não, talvez o homem, e às vezes a mulher precisa entender algumas coisas também, né? Pastor, ainda não me ajuda em nada, porque às vezes ele foi criado de uma maneira em que a mãe fazia tudo, em que o pai não fazia nada em casa, e ele aprendeu no subconsciente dele, na cabeça dele, de que homem não faz nada em casa, que isso é serviço de mulher. E às vezes é duro ele mudar isso daí. O que eu vejo é a importância de nós querermos, puxa, eu quero servir a Deus, eu quero ser um servo do Senhor. Então eu tenho que aprender algumas coisas para poder ter um casamento melhor. Então eu preciso aprender algumas coisas também. Então é um problema que é solúvel, né? Na criação de filhos, de nós nos acertarmos, na arrumação de casas, que os dois podem ajudar, no trato com o dinheiro, talvez seja o número 1 em divórcio, seja a questão de dinheiro, né? Porque às vezes ela fala, ele gasta com ele apenas, ele não me dá nenhum dinheiro para eu fazer nada. Às vezes ele também fala, bom, mas ela também, se eu abrir a mão, ela vai no shopping, gasta o nosso mês inteiro, e aí a gente fica apertado. O que precisa fazer? Eles precisam estudar juntos sobre dinheiro. Eles precisam pegar alguns livros cristãos e ver o que é que a Bíblia fala sobre administração de dinheiro. A Bíblia fala sobre isso daí também. Então eu preciso ler um pouco sobre isso daí junto com meu marido e junto com a minha esposa, conversando. Não tem coisas, queridos, que não dá. A gente vai se acertar melhor se nós lermos juntos e não separados, né? Porque eu posso ler separado e chegar a uma conclusão, e ela pode ler separado e chegar a uma outra conclusão. O ideal é que a gente leia junto, conversando sobre aquilo que nós estamos lendo, para
nós podermos entender e aprender juntos e crescer juntos. Então, eu vejo que isso é importante também, né? Bom, coisas, por exemplo, que muitas vezes eu vejo irmãos reclamarem da sua esposa por causa de atrasos, né? Ai, pastor, olha, minha esposa vive atrasando, né? É evidente, queridos, por que a esposa demora mais? Porque ela tem que se arrumar mais do que a gente, né? O homem, as diferenças que eu sempre bato nessa tecla, que são completamente diferentes um do outro, né? O homem põe qualquer roupa e está tudo certo, né? A minha esposa agora, ela entrou lá no escritório, e eu falei para ela da minha roupa, ela já falou para mim que não vai ficar bom. Eu falei, não, mas tá bom assim, que não vai ficar bom, né? Porque ela gosta mais de moda, não é que gosta de moda, ela sabe se vestir melhor. Para mim, se eu pôr um sapato marrom, uma calça preta e camisa xadrez roxa, tudo certo. A mulher é diferente, a gente tem que entender isso daí. Estas coisas não podem ser motivos de crítica, e sim de entender que Deus fez a cabeça da mulher de um jeito e Deus fez a cabeça do homem de outro jeito, né? Até tinha aquela brincadeira, até na internet uma vez eu vi o cara com um baita livro assim, dessa altura aqui assim, como entender as mulheres, né? E até Freud fala, né? Como entender, né? Por quê? Porque elas são diferentes, né? Ainda bem que são diferentes, mas esse tipo de coisas às vezes geram problemas e geram brigas. É evidente que a mulher, ela demora para, primeiro, tomar banho, né? Tomar banho. Ela termina de tomar banho, desde que eu me casei, vou contar agora o segredo da minha esposa, tem aquela falada, conta os meus. Desde que eu me casei, a minha esposa toma banho e passa creme. Acho que a maior parte das mulheres faz isso daí. Não fazem isso daí ou não? Fazem, a maior parte das mulheres passam creme, né? Aí tem o ritual, né? Porque elas vão tomar banho, elas demoram mais porque vão lavar a cabeça, o cabelo delas é comprido, aí elas depois vão se maquiar, coisa que nós não fazemos nada disso, né? Ela vai pintar os olhos, e quando a minha esposa vai pintar aqui, eu não posso nem conversar com ela, porque perde a concentração, e ela pode errar o tracinho lá. Então às vezes eu vou lá falar com ela, todo animado, contar uma coisa, ela fala, querido, não fala comigo agora, senão ela erra lá, e se ela erra, tem que começar tudo de novo. Então, a mulher, é normal, a mulher faz assim, ela vai demorar para se maquiar, depois ela vai secar o cabelo, que depende do comprimento do cabelo dela, demora uma semana. Não tanto, né? Mas a pessoa tem um cabelo comprido como a minha esposa, demora, sei lá, 15, 20 minutos para secar o cabelo, né? Enfim, não é em 1 minuto que está seco. Demora para secar o cabelo, aí vai pentear o cabelo, aí vai escolher a roupa. Se ela já escolheu no dia anterior, ela demora menos tempo. Se ela vai escolher na hora, aí vai ser uma outra, um pouquinho mais demorado. Enfim, é normal, queridos, é normal. Toda mulher é assim. A grande maioria, vamos dizer que haverá exceções, tudo tem exceções, mas a grande maioria das mulheres é assim, elas demoram muito mais tempo para estarem prontas do que o homem. O homem vai lá, entrou no chuveiro, 4 minutos, saiu do chuveiro, pôs a camisa, pegou no guarda-roupa, camisa, calça, o tênis, ou sapato, e está pronto e vamos embora. A grande maioria. Há exceções, claro, que homens que demoram até o mesmo tanto que as mulheres, mas no geral não é assim. Agora, olha bem, às vezes há uma reclamação por parte dos homens, pastor, eu chego atrasado em todo lugar porque a minha esposa está sempre atrasada. Eu pergunto, há solução para isso daí? Há solução, claro que há solução. De conversar, há solução, começar mais cedo. A solução deles combinarem, talvez naquele dia lá, o marido ajudar um pouco mais em casa, a esposa, para ela conseguir se arrumar e estar pronta mais cedo. Enfim, há jeito de se adaptar e conversar para chegar num ponto de conseguirem acertar estas coisas. Então são problemas que podem gerar um divórcio, mas que tem solução, As mulheres, nós sabemos tudo isso daí, as mulheres, elas são mais necessitadas de palavras de
de amor, elas são mais emotivas, né? Então, às vezes elas precisam mais de abraço, mais de serem ouvidas, de serem entendidas do que o homem. A cabeça do homem é diferente da mulher. Não, eu não preciso disto. Às vezes, por causa dessa cabeça diferente, a mulher fica brava com o homem porque ele não me entende, ele não é sensível, ele é duro demais. E o homem fica bravo com a mulher por quê? Porque ela é sensível demais, porque ela chora demais, porque tudo eu tenho que ir lá e abraçar. Mas são pessoas feitas uma programação diferente um do outro. E que são coisas que podem ser transformadas, que podem ser adaptadas, que podem ser consertadas, que a gente não precisa chegar a divórcio por causa disto, né? Sim, tudo isso daqui eu já estou falando, né? De que tudo isto, queridos, tudo isso que pode gerar problemas, nós podemos aprender. Esses dias eu vi um vídeo, passou no meu coisa da internet lá, uma mulher falando o seguinte, que o homem não pode fazer trabalho feminino, que senão ele fica muito efeminado, né? Então o homem não pode lavar louça, senão ele fica uma mulherzinha. Eu lavo louça e sou homem. Não me sinto nada mulherzinha ou efeminado, porque eu ajudo minha esposa a lavar louça, né? Ela está tomando café. Aliás, eu vou até, de vez em quando, até tenho que mandar eu parar, porque ela está tomando café, eu já estou tirando as coisas, né? Já estou guardando a manteiga, isso e aquilo. Então, às vezes, eu espero um pouquinho, porque eu sou muito agitado. Assim, eu sou calmo na aparência, mas eu sou agitado, né? De fazer as coisas, de resolver as coisas. Então, às vezes eu estou lá, eu já estou... Não, querido, enquanto você está tomando um café, eu já vou lavando a louça, eu já vou... enfim, mas, nas pequenas coisas, às vezes é hora de eu não fazer isto. Às vezes, para ela, é melhor eu esperar, sentar, conversar, e depois fazemos isso daí. São coisas, queridos, que nós podemos nos adaptar, mas que às vezes pode gerar problemas no casamento, e que se eles não estiverem dispostos a mudar, a aprender, casamento não vai dar certo se a gente não investir, se a gente não der trabalho, né? Não tem esta coisa de casar e ficar independente. Nós não somos mais totalmente independentes. Nós somos duas pessoas em uma só. Nós queremos caminhar na mesma direção. Vai ter jeito se não concordar? Não vai ter jeito. Nós vamos brigar, separar, divorciar, né? E não adianta você pensar o seguinte, bom, eu vou largar dessa mulher aqui, eu vou arrumar uma outra. Tem uma bonitinha lá no meu trabalho, lá, que olha, é uma moça linda, e eu vou casar com ela lá, que vai dar tudo certo, e vou deixar essa minha mulher. Querido, o que vai acontecer? Vai ser um outro problema diferente, porque o problema não está, às vezes, nela, está em você não querer acertar as coisas. Então, você vai separar, ou você, ou ela, ou ele, vai separar, e você vai falar, vou casar com aquele homem maravilhoso, e aquele homem maravilhoso, ele tem defeitos, porque ele é ser humano, e talvez os defeitos dele, os erros dele, você não vai gostar também, e precisa de mudança, porque se não houver mudança, nós vamos ter problemas, tá bom? Bom, resolvendo problemas solúveis, eu tenho que discernir quais são os problemas que nós temos, por que nós brigamos, ou o que cria problemas. Quando eu falo brigar, querido, não estou dizendo de se bater, né? Às vezes de discutir, o que nós discutimos, o que causa uma insatisfação, o que causa problemas para nós, como nós podemos resolver estas coisas. Críticas. Um dos cônjuges é crítico demais, critica tudo. Tudo que você faz está errado. Critica demais. Qual que é o problema? É desrespeito? Desrespeita demais um ao outro? Qual que é o problema? É reclamação? Um deles reclama demais? Qual que é o problema? Diante da tua ótica, não é? Agora, como que nós podemos resolver essas coisas? Eu vejo o seguinte... Primeira coisa, nós aprendemos a conversar. Um dos maiores problemas no casamento é a falta de diálogo, é a falta de nós conversarmos, né? Então nós precisamos conversar. Quando eu digo conversar, eu quero dizer conversar amigavelmente, como gente adulta, conversar amigavelmente. Porque muitas vezes a nossa conversa, ela começa já de uma maneira errada, né?
Nós começamos a nossa conversa com críticas, e isso não é bom. Eu vou ler depois versículos da Bíblia que vão falar sobre essas coisas, mas se eu começo, é como aquilo, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É o que a Bíblia diz. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. E às vezes a gente quer consertar uma coisa usando a palavra dura, e a palavra dura não conserta as coisas. Então às vezes a gente quer ter uma conversa sobre um problema que nós temos, e que eu não gosto que o meu marido faça, ou eu não gosto que a minha esposa faça, e a gente começa a conversa de uma maneira errada, que vai fracassar aquela conversa, dependendo do outro lado, porque pode levar o outro lado a se irar e a brigar. Depende da maneira que nós falamos também, e a Bíblia fala sobre isso daí. Então olha só, o modo natural de conversar, esse tipo de conversa, que eu nem sabia que existia, que era DM, é DM que fala? Que eu falei um dia, né? DR, eu estava dirigindo o carro, e teve um carro bacana, carrão, não sei se era uma Mercedes, carrão do meu lado, e o cara quase bateu em mim 2 vezes, eu achei que eles estavam bêbados. Né? E eu fiquei até assim meio bravo com eles, que ele vem bater no meu carro 2 vezes, no meu carrão, e eu puxei o carro, quase bati no poste 2 vezes, ele do meu lado. Aí a pessoa abriu o vidro, eu abri o vidro, e a mulher que estava do lado falou: desculpa aí, é que nós estamos tendo aqui uma DR, e fechou o vidro, e eu fui embora pensando o que seria. Eu pensei, o que será que eles estão tendo DR? Será que eles estão doentes, indo para o hospital, né? Ele está tendo uma DR, lá um infarto, alguma coisa assim. E não sabia o que era isso daí, né? Aí os irmãos que me falaram que era DR. O que significa DR? Discussão retardada. Discutir relacionamento. Mas não é muito ruim não, discussão retardada, né? Enfim. Estavam tendo uma DR, ou seja, eles estavam brigando. É isso aí, estavam brigando. Porque, queridos, nós somos adultos, muitas vezes crianças, né? Que nós precisamos aprender a conversar amigavelmente. Esta pessoa que nós dormimos com ela, e que nós falamos sim, não é nosso inimigo mortal, né? Então, a gente às vezes começa a conversa de maneira errada, com a cara brava, e que a gente deveria, antes de estar com a cara brava, esperar. A Bíblia não fala sobre daí. A gente deve ser tardio em falar, né? Pronto para ouvir. Então a gente começa às vezes de uma maneira errada. A gente começa fechando o rosto, com um tom sério na voz, e atacando. É assim que a gente começa as nossas conversas, quando nós queremos que a outra pessoa mude em alguma coisa. A gente começa com crítica, começa atacando de uma maneira errada. Então a gente começa, por exemplo, você viu como você fez? Você viu o que você fez? Você não fala de uma maneira amigável, né? Por exemplo, a nossa casa está sempre uma bagunça. Você não vê isso daí? Você não faz nada o dia inteiro, não? Você viu quanto você gastou no cartão esse mês? Você viu como você é insensível demais. Ou seja, a maneira como nós começamos nosso acerto da situação, nós começamos de uma maneira errada. Eu sei que todos nós somos humanos, e nós erramos também nisto daí. Mas, se a gente for ver a Bíblia, como nós devemos conversar e como nós devemos falar, às vezes a palavra branda que vai desviar o furor, ou fechar da cachoeira, ou ouvir ao invés de falar, enfim, algumas coisas que podem nos ajudar a evitar brigas e discussões sem necessidade. Esse tipo de conversa leva a conversa ao fracasso e leva à briga. Ao invés disso, nós podemos começar de uma maneira educada e gentil, às vezes até elogiando as qualidades das pessoas. Eu tinha até falado de alguns vídeos, não sei se tem aí, tá no ponto, alguma coisa assim. Solta aí um vídeo do homem, tem um de mulher e tem um do homem, né? Solta o do homem, acho que é um trechinho que eles separaram do filme Prova de Fogo, da maneira como o homem fala com a mulher. Então, se der para passar aí, solta o som.
Já tomou café da manhã? Já. O que comeu? O último pãozinho e um iogurte. Pretende ir ao mercado logo? Caleb, você trabalha 24 horas e folga 48. Tem mais tempo do que eu. Ei, eu só fiz uma pergunta simples. Não precisa dar uma de espertinha. Podia ao menos deixar um pouco pra mim. Eu nunca sei se você acabou de chegar ou está de saída. Você não me fala nada. Catherine, qual é a sua? Por acaso eu te ofendi quando eu entrei de manhã? Não, mas você espera que eu trabalhe todos os dias e ainda faça as compras enquanto você fica em casa olhando porcarias pela internet e sonhando em comprar um barco. Você escolheu esse emprego. E ninguém pediu pra você trabalhar o dia todo. Precisamos de grana, principalmente porque você comprometeu um terço do seu salário para comprar um barco que não precisamos. Tem 24 mil dólares na poupança quando temos que fazer uns reparos em casa. Por exemplo? A porta dos fundos precisa de pintura, o quintal de grama, e eu vivo dizendo que quero colocar mais prateleiras no armário. Essas coisas se chamam preferências, não são necessidades. Há uma diferença. Se quer gastar o seu dinheiro nessas coisas, fica à vontade. Mas eu tô economizando pro meu barco e não vai tirar isso de mim. Não adianta falar com você, eu não tenho tempo para isso. E fecha a porta ao sair. Não está dando certo. Eu sou respeitado aonde quer que eu vá, Michael. Menos na minha casa. Eu sei como é. E não é nada legal mesmo. E o que fez? Descobri que meu casamento não tinha quebrado. Só não sabia fazer funcionar. O que quer dizer? A máquina não está quebrada. Mas se não souber fazer funcionar, não vai dar certo. Então preciso de terapia? Acho que todo mundo precisa de terapia. Aí, olha só, eu não vou falar com uma pessoa que eu nem conheço sobre algo que não é da conta dela. Tá bom. A Catherine precisa te respeitar. Mas mulher é como uma flor. Se a tratar bem, ela vai florescer. Se não, vai definhar. Onde aprendeu isso? No terapeuta. Que beleza. O que você tá fazendo? Não deixou pizza pra mim? Caleb, acabei de acender essa vela, eu gosto do cheiro dela. Mas eu não. Deixou alguma coisa pra eu jantar? Pensei que fosse comer com o Michael. Não se deu conta de que moram duas pessoas nesta casa e que as duas têm que comer? Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso. Catherine, por que tem que dificultar tudo? Eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Sou eu que trabalho pra pagar a hipoteca e eu pago os 2 carros. Ei, você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com o meu salário. Você concordou com isso, é justo. Você não gosta desta casa? Não gosta do nosso carro? Caleb, quem é que cuida dessa casa? Eu. Não, Quem lava todas as roupas? Eu. Quem faz todas as compras? Eu. Sem falar que eu ajudo meus pais todo fim de semana. Eu tenho toda essa pressão em cima de mim. Só o que você faz por alguém é pra você mesmo, não é isso? Deixa eu te falar uma coisinha. Você não sabe nada sobre pressão. Tá legal? Você acha que eu apago incêndios por mim mesmo? Ou que eu vou atrás de acidentes de carro às 2 da manhã por mim mesmo? Ou que tiro o corpo de uma criança do lago por mim mesmo? Você não tem ideia do que eu passo. Legal, mas o que você faz por aqui além de assistir TV e perder tempo na internet? Quer saber? Se olhar pra esse lixo como você se realiza, beleza, mas eu não vou competir com isso. Eu não tenho isso com você. Ah, não tem mesmo! Por que você se importa mais em economizar pro seu barco ridículo e se satisfazer? Coisa tá ficando feia, né? Se preocupou comigo. Mas o outro que era crente lá, eles são bombeiros, né? Falou assim, a mulher é como uma flor, se você tratá-la bem, ela floresce. Se você não tratá-la bem, ela murcha. E é verdade, né? Então a mulher era muito mais sensível. Às vezes o homem é grosso, às vezes, como ele fala aqui, que eu pago isto, eu pago aquilo, ele não tinha conversa com ela, né? É um bom filme para os casais assistirem juntos, né? Nós assistimos aqui na igreja, eu acho, né? Ou no cinema, nós fomos assistir juntos, Prova de Fogo, é um bom filme para assistir, né? Sobre casamento, e depois Deus acaba consertando o casamento deles, né? Eles acabam encontrando ajuda, né? E consertando as coisas. Mas às vezes a maneira que o homem fala, a
briguento, enfim, grosseiro. Isto para a mulher é uma coisa horrível. Às vezes o que a mulher quer, às vezes, é ser abraçada, enfim. E a gente às vezes tem que entender porque ela é desse jeito aí. Então, eu sempre falei muito do papel do homem, de que o homem depende uma boa parte do casamento do homem, né? De como o homem trata a esposa, de como ele fala com a esposa. E às vezes, queridos, mesmo que você foi criado de uma maneira errada, todos nós podemos aprender e todos nós podemos querer mudar. E se nós errarmos, nós temos que fazer a nossa parte, irmos lá e pedir: olha, você me desculpa, você me perdoa, eu fui insensível, eu fui grosseiro. E a gente vai mudando e vai sendo transformado pelo Senhor, que é o que Deus quer que aconteça na minha vida e na sua vida. Tá bom, meu amado? Então, Provérbios, vamos lá ler alguns provérbios aí. Abra lá a tua Bíblia no livro de Provérbios e nós vamos ler alguns aí para nós. Provérbios, vamos começar capítulo 10, Provérbios 10, 19. Vamos lá, Provérbios, nós vamos ler uns 6 provérbios aí. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio, não é verdade? É verdade. Uma das coisas na comunicação é o que nós falamos, porque aquilo que nós falamos não volta. Nós vamos precisar pedir desculpas, nós vamos precisar pedir perdão. Então, às vezes, a gente, por falar, a gente acaba criando uma coisa a mais. Eu vi um videozinho na internet até engraçado também. Aparece para a gente, né? Nem sei quem são as pessoas, mas aparece para a gente. A pessoa estava falando o seguinte: eu estava brigando com meu marido, mas a nossa vida está tão corrida que não ia dar tempo da gente brigar. Era de manhã. Ele falou: eu tenho uma reunião, não dá para brigar agora. Eu estou saindo, 8 horas da noite, a gente continua a conversa. Ele falou: então nós adiamos a nossa briga para as 8 horas da noite, né? E ele foi embora correndo trabalhar, tal. Eu fiquei lá só esperando chegar o horário das 8 horas da noite para a gente continuar a briga. Quando ele entrou na casa, e a esposa foi falar com ele, ele falou para ela: olha, tem uma coisa para você aí na porta, né? E ela foi lá, abriu a porta e tinha um vaso de flores lá, 3 buquês de flores lá, e ela pegou, ela falou, e a briga acabou ali, né? Então, às vezes, a melhor coisa, quando não for ter uma DR, é ter uma DR, é deixar para os ânimos abaixarem, né? Deixar para os ânimos abaixarem. A Bíblia diz assim, ó, quem fala demais acaba caindo em transgressão. Então, às vezes, é melhor ficar calado, porque você pode falar palavras que ofendem o teu marido, a tua esposa, e é ruim isso daí. Então, às vezes é melhor a gente falar: vamos continuar, vamos discutir depois, mais tarde, e você estar mais calmo. É a mesma coisa que disciplinar um filho, né? Se a pessoa vai disciplinar com raiva, pega no braço, sacode a criança, bate onde não deve, bate com a mão, fala grosseiro, xinga, porque está nervoso. Melhor, eu jamais posso disciplinar o meu filho se eu estiver nervoso, se eu estiver bravo. Espera se acalmar, conta até 250, depois que você estiver calmo, então retoma a conversa. Provérbios 15:1, que eu falei aqui para vocês, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura suscita a ira. Então, é isto. Provérbios 12:18, está aí perto também, que diz assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Né? Olha, queridos, se um dos cônjuges está nervoso, talvez a melhor maneira de eu rebater esta palavra que me deu, não é atacando novamente, mas sim usando palavras boas, palavras brandas, que vai desviar o furor, e que diz aqui que são remédio, né? São remédio para curar o coração da pessoa. Provérbios 16:24, que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Você percebeu que palavra é remédio? A Bíblia diz aqui 2 vezes, palavra é remédio. Você precisa tomar um remédio todo dia, para o coração, para o colesterol, para gastrite, para dor de cabeça, para sei lá o que a gente pode tomar remédio.
Pois então, a Bíblia diz que palavras doces são remédio para a nossa vida, cura um relacionamento, cura aquilo que está quebrado. O problema é que a gente, ao invés de falar palavras doces, nós já chegamos acusando, criticando. Você viu o que você fez? Você viu quanto você gastou? Essa casa sempre está uma bagunça, sempre uma desordem. Você não aprende nunca. Você é assim mesmo. Você é igual a tua mãe. Você é igual ao teu pai. Você é igual a isso. Ou seja, sempre as conversas que dão problemas começam de maneira errada. Você não vai mudar o teu marido ou a tua esposa começando a conversa desta maneira. Você vai criar brigas, né? Você vai criar discussões. A conversa vai terminar no fracasso. Vocês vão terminar com problemas. Então, olha só. Provérbios 26, 20. Eu pus isso aqui em ordem para você. 26, 20. Que diz assim: sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo difamador, cessa a discórdia. Sem lenha, o que acontece? O fogo se apaga. Se você for pôr lenha na briga, a briga vai pegar mais fogo ainda. Se você deixar quieto agora, sem colocar lenha, o fogo vai apagar, a pessoa vai refletir melhor, a pessoa vai se acalmar, e depois vocês vão poder conversar de uma maneira correta. E assim, um vai mudando a vida do outro, e assim Deus vai mudando as nossas vidas também, tá bom? Provérbios 29, 22, que diz assim: a pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. E nós não queremos ser transgressores. Queridos, eu acho que a base para nós somos cristãos, né? Primeira coisa é que nós queremos agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu não quero maltratar a minha esposa, eu não quero ser um marido ruim para ela. Em primeiro lugar, porque eu quero agradar a Deus e eu amo a minha esposa. Eu sei que a gente erra, eu sei que nós somos seres humanos, eu sei que nós não somos perfeitos, ninguém sabe tudo, nós não sabemos tudo, nós não somos expertos em casamento. A gente vai morrer querendo entender todas as coisas, mas a gente que é crente, eu quero fazer o que é certo. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Eu não quero viver uma vida que desagrade a Deus. Então, a gente tem que procurar seguir os conselhos que a Bíblia nos dá. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e é bom nós seguirmos esses conselhos. Então, a melhor maneira de começar uma conversa que é um problema no nosso relacionamento é a toalha que fica lá jogada toda vez, é o marido que não ajuda em casa, é a esposa que atrasa demais para todos os compromissos nossos, eu achar que a minha esposa reclama demais, ou o meu marido reclama demais, ou o meu marido gasta demais, ou a minha esposa gasta demais, ou a minha esposa fala demais no telefone, ou o meu marido fica demais na internet. São tudo problemas solúveis que temos como resolver. Mas a melhor maneira de começar a conversa é não criticando e não brigando. Isto vai dar problemas. Primeira coisa, não critique. Segunda coisa, descreva o seu ponto de vista sem acusar ou atacar. Converse. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia dizia tempo de chorar, tempo de rir. Tem tempo que é melhor não falar. No meio de uma discussão, não adianta você querer falar as coisas. É melhor você ficar quieto e esperar o momento de falar da maneira certa, né? Então, descreva o que você pensa. Olha, querida, nós temos tido um problema, né? Você acaba se atrasando demais. Eu chego atrasado no meu trabalho, eu chego atrasado na igreja, eu chego atrasado. Como que a gente pode resolver isso? Você quer que eu te ajude em alguma coisa que você faz em casa? É que você fica lavando a louça até as 4 da tarde, depois não dá tempo para você se arrumar. Eu vou ajudar você a trocar as crianças, eu vou ajudar você a arrumar as coisas. Nós vamos começar um pouco mais cedo. Ou seja, a maneira de nós falarmos, isto importa muito na mudança que pode acontecer. Então, descreva o seu ponto de vista sem acusar ou atacar. Eu acho que nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa, né? O que eu posso fazer para ajudar? Aprenda a responder à enchente. Olha, Provérbios 17, é um versículo interessante. Vira aí, é Provérbios 17, 14.
eu vou correr aqui para terminar, mas 17:14 diz assim, olha, começar uma discussão é como abrir uma represa. Olha só, começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Olha, é uma palavra de sabedoria. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Como que abre? Abriu a comporta da represa, o que vai acontecer? Vai haver uma alagação, vai vir água para todo lado, vai destruir casa, vai destruir, derrubar as árvores, vai acontecer uma tragédia. Então, olha só, começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Então, não comece. Não comece. Você tem como falar sem discutir. Você tem como conversar sem discutir. Fale palavras boas, são duras para a gente falar esta palavra. Me desculpe, não quis te ofender. Me desculpe ou me perdoe, talvez eu não me expressei bem. Me desculpe, eu fui precipitado no que eu falei. Me desculpe, eu fui insensível. Enfim, é duro a gente falar essas palavras, mas as palavras têm o poder de curar as coisas e de curar o nosso relacionamento. Seja honesto sobre como você se sente com relação ao que o seu cônjuge faz. Seja honesto, mas é a maneira de você falar. A maneira de você falar é quando você fala também. Mas seja honesto, né? Sabe por quê? Porque talvez ele não saiba ou ela não sabe. A mulher, na cabeça dela é o seguinte, ele deveria saber, mas ele às vezes não sabe. O homem pensa de maneira diferente. O homem pode fazer uma coisa com um objetivo e a mulher pode entender a coisa de uma maneira diferente. A mulher pode entender a coisa de um jeito e o homem pode entender a mesma coisa de outro jeito. Para ele não houve problemas, para ela houve problemas. Para ele era normal, para ela não foi normal. Então, é uma questão de a gente conversar de maneira civilizada, amorosa, para nós acertarmos as coisas, para aquilo não virar uma briga. Não apenas falar o que Provérbios 15:23 diz aqui, olha que palavra sábia. Vocês deveriam ler, né? A gente deveria ler um capítulo de Provérbios por dia, são 31 capítulos que vão nos ajudar a ser mais sábio, né? A Bíblia diz que por causa da tua palavra eu sou mais sábio do que os meus mestres. Então Provérbios 15:23 diz assim: que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Que alegria é ter a resposta adequada. E como é boa a palavra falada na hora certa. Porque às vezes a palavra falada na hora errada dá mais problemas, minha amada. Então a gente tem que aprender a ser sábio através da palavra de Deus. Tem a hora, agora não é a hora de eu falar, de eu responder. Minha esposa está nervosa, não é a hora de eu brigar com ela. Talvez a melhor coisa é abraçar. É abraçar, oh querida, me desculpe. E outra hora conversar sobre aquilo lá. Então, tudo é questão de nós sabermos fazer as coisas. Também tem um videozinho aí de mulher. Acho que eu nem vou passar, não. Porque também está o tempo aqui. Mas o que eu vejo é o seguinte: o homem tem que tomar cuidado com aquilo que fala, e a mulher tomar cuidado com aquilo que fala, né? A Bíblia diz assim: é melhor morar no deserto ou no canto do eirado. O que é o eirado? O eirado é um campo, né? É melhor eu morar lá no deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda. Mulher que reclama. Mas também não é só mulher que reclama, homem também reclama, né? Ou um dos cônjuges que reclama de tudo. Queridos, o que eu posso falar é o seguinte: a solução para nós que somos cristãos está em nós sermos cheios com o Espírito Santo. Solução para nós que somos cristãos é nós nos enchermos com a Bíblia, e nós lermos a Bíblia, e nós orarmos, que nós vamos ficar mais sensíveis, né? Sabe por que a gente erra? Por que você peca? Porque naquele momento você está vazio.
né? Se você está cheio com o Espírito Santo, você vai obedecer a Deus, você vai querer fazer o melhor para as pessoas, você vai querer fazer o melhor na tua casa, você vai querer agradar ao Senhor. O problema nosso é que nós vivemos uma vida vazios do Espírito Santo, querendo resolver as coisas na marra, querendo resolver as coisas do nosso jeito, que a gente sabe. Se a gente se encher com o Espírito, se a gente orar, jejuar, buscar a Deus, ler a palavra de Deus, nós vamos ser mais sábios para resolver as coisas e vamos ser cheios com o Espírito Santo. Para nós não falarmos de uma maneira que não deveríamos falar, para nós não termos reações humanas que a gente às vezes tem, para nós controlarmos o nosso temperamento, a nossa impulsividade. Se nós estivermos cheios com o Espírito Santo, nós vamos conseguir controlar a nossa vida, e aí nós vamos conseguir ter um casamento melhor e vivermos uma vida melhor e mais feliz com o nosso cônjuge, porque a solução não está no divórcio. O divórcio vai trazer problemas. Se você tem filhos, vai trazer mais problemas ainda. Não é a solução. A solução é vocês tentarem acertar as coisas, consertarem as coisas. Aqui nós temos curso de casados para sempre. Talvez você está numa situação que não tem jeito. Querido, tem que ter um esforço. Sem esforço não conserta nada. Vamos fazer o curso, vamos entrar, são 3 meses, vamos querer aprender. Vou aprender a ficar mais calado, eu vou aprender a controlar meu temperamento, meu gênio forte. Enfim, queridos, não adianta. Você vai mudar de esposo, vai mudar de mulher, você vai ter outros problemas. O problema não é outra pessoa, o problema é você que precisa mudar. Eu preciso mudar. Não é minha esposa que precisa mudar, eu preciso mudar. Se eu não aprender, se eu não mudar, eu vou casar com outra pessoa e eu vou ter problemas diferentes com a outra pessoa. Como eu falei aqui, né? A mulher dele falava demais. Ele falou, minha esposa fala, enche a minha cabeça. Fala demais. Põe um videozinho aí, vai. Já que é falar da esposa, fala demais, vai. Murilo, isso são horas? Todo dia você chega atrasado? Cada dia uma história. Segunda-feira você chegou atrasado porque houve um congraçamento na empresa. E hoje qual foi o problema? Porque chuva não teve. O tempo está aí seco, maravilhoso. Não foi por causa de chuva. E como eu não consigo entender até agora o que você fica fazendo nesse trabalho. Tudo dentro dessa casa, quem tem que resolver sou eu. Você é um homem completamente ausente. Não bastando o seu marido ausente, também é um pai ausente. Hoje, ligaram do colégio do Ricardo. Mais uma vez, tem que ir lá no colégio, porque aquele menino anda aprontando. Cada dia pior. Eu não sei nem quem chamou hoje. Se foi professor, se foi orientador, se foi diretor. Para você ter uma ideia, hoje eu fui ao supermercado. No que eu fui ao supermercado para fazer as compras, porque você também não pode ir no mercado, você não pode participar de nada da família. No que eu voltei, a vizinha já estava aqui na porta, porque ele colocou o som numa altura absurda para incomodar os outros. Agora está lá embaixo brincando. Quando voltar, tá? Você vai tomar uma providência, vai conversar com esse menino, porque eu já cansei. Outra coisa. O síndico teve aqui, veio reclamar daquela infiltração, saber se você já fez alguma coisa, chamar um bombeiro, né? Você resolve isso, Murilo. Eu não aguento mais, ainda tenho que cuidar desse tipo de coisa. Ligaram também do hospital, porque precisa de alguém lá para acompanhar sua mãe. Essa semana eu não vou. Semana passada fiquei a semana toda lá. O filho é você, quem vai para lá ficar com ela é você. Essa semana você se vira, entra de licença, sei lá o quê. Tome alguma providência. Não aguento mais, teu marido ausente, pai ausente, tudo ausente. Tudo dentro dessa casa, quem tem que resolver sou eu. Não dá, Murilo, não dá. Vou preparar qualquer coisinha, tá? Pra você comer. Murilo, não vai jantar ainda? Depois você reclama que a conta de luz está alta, tem que estar alta. Você fica a vida inteira tomando banho. Murilo, acaba o banho, Murilo. Murilo, anda, Murilo, a comida vai esfriar. Não vou esquentar de novo. Murilo, acaba o banho, Murilo. Murilo, acaba esse banho, Murilo. Murilo, o que você está fazendo aí? Murilo, você está lendo jornal? Vamos, Murilo. Olha, a comida vai esfriar.
Depois, Murilo, é por isso que a conta de luz é alta. É você nesse banho sem fim. Vamos, Murilo, levanta, Murilo. Ali você olhou, viu que não tem papel higiênico? Murilo, vai fazer a barba agora? Ah, não é possível, Murilo. E o chuveiro tá ligado. Eu tô ouvindo o barulho do chuveiro. Murilo? Ô, Murilo, o que você tá fazendo, Murilo? Acaba com esse banho, Murilo. A comida já tá ficando fria. Eu não vou esquentar de novo. Murilo, abre aqui. Pra que você trancou a porta? Pra que banho com porta fechada? Murilo, mal acabou de jantar, você já veio ler a Bíblia? Por que não me esperou? Aliás, por que não me ajudou lá a lavar a louça? É desagradável? Eu também acho. Compre uma lavadora. Tá lendo o que? Salmo? Não, Murilo. Não tem que ler salmo, você tem que ler aqui. Tá aqui, tá colocado. Ame a sua esposa como a si próprio. É isso que você tem que fazer. Aliás, eu vou conversar com o pastor Leonardo. Pastor Nilton eu não vou conversar, porque já conversei, você já esteve lá, não adiantou nada. Deve ser igual a você. Tá? Vou conversar com o pastor Leonardo. Aliás, ele nos convidou para o encontro de casais. Não sei nem se vale a pena aí. Se vai adiantar alguma coisa, se vai mudar alguma coisa. Que casal é esse que não tem diálogo? Você não permite nada, você impõe tudo dentro dessa casa, Murilo. Eu não tenho espaço. Cala a boca, me ouve, Murilo, aprende a ouvir. As coisas seriam bem mais fáceis se você fosse capaz de me ouvir, se você participasse da vida de casa. Esses meninos não eram como são, as coisas seriam de outra maneira. Seria, de fato, uma família bem estruturada. Murilo, você tem que olhar o negócio da escola dos meninos. Essa mensalidade está absurdo de cara. Vai lá olhar, aproveita que já tem que ir lá para ver, por causa do comportamento de Ricardo, veja também essa mensalidade. Ah, Murilo, o pastor Leonardo chamou para participar do encontro de casais, tá? Mas eu não posso assumir, porque é casal, não é sozinha, e você não assume nada. Talvez, se você quiser, você vá lá e fale com ele que nós podemos ir. Tá ouvindo, Murilo? Murilo? Ah, Murilo, tem que ver também o plano de saúde. Eu no outro dia olhei e não estava em dia. Você não tinha pagado o mês anterior. Você já pensou se acontece alguma coisa? Se acontece alguma coisa com essas crianças, Murilo? Murilo, deixa o dinheiro do supermercado. Não tem nada, a despesa está zerada, tá? Deixa o dinheiro. E não adianta chamar você para ir, que você não vai. É um ausente, tudo dentro dessa casa sobra para mim. Então, pelo menos, vê se deixa o dinheiro, tá? Para eu fazer as compras. Tira essa mão daí, Murilo! Você é um animal, você só pensa em sexo. Ah, vai tomar um chá. Ah, quero descansar. Murilo? Cadê você? Coitado do Murilo, né? O Murilo é um santo. Mas é aquilo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece dos dois lados, né? Homem que é insensível, homem que não abraça a esposa. Se a mulher chorar, não é hora de criticar, é hora de abraçar. Não é hora de falar, você é sempre assim, você chora. Querido, ela chora porque ela é mulher. A função do homem naquela hora, se a tua esposa chora, vai lá e abraça ela, querida, não chore, né? Não chora, você entende? Depois a gente acerta as coisas, conversa. E outra coisa também, é a mulher que não para de falar. O cara chega do trabalho cansado, e a mulher lá na orelha dele, de noite, tem que arrumar a goteira, tem que arrumar o telhado, tem que arrumar a televisão, tem que a internet assenta, enfim. Também o cara fica louco né? E acaba indo dormir na cozinha, que às vezes tem paz, é o único lugar que ele vai ter paz. Queridos, casamento é uma bênção de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só que a gente tem que querer mudar os dois lados. O homem e a mulher precisam mudar.
Tá bom, meus amados? Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite, recebemos no nosso coração e queremos sempre fazer o melhor em nossa casa, para o nosso cônjuge, para a nossa esposa. Queremos ser bênção na vida deles, Pai. Que o Senhor abençoe os casamentos desta igreja, trazendo cura. Senhor querido, trazendo cura para esse casal que está passando por dificuldades, que estão brigando, talvez casais que estejam a ponto de quase se separarem, porque não conseguem se entender. Que o Senhor traga cura para este relacionamento, que o Senhor nos ensine a ser crentes de verdade, Senhor, a sermos cristãos e fazer o melhor para o nosso marido, para a nossa esposa. Que os maridos sejam mais sensíveis, mais compreensíveis, mais amorosos, que abracem mais ao invés de falar, que sejam mais carinhosos com as suas esposas e a tratem realmente como uma princesa, como o Senhor quer que a gente trate a nossa esposa, Pai. Que o Senhor também abençoe as mulheres, Pai, que elas também façam melhor para os seus maridos, que elas sejam compreensivas, que elas sejam menos críticas, que elas compreendam também o marido, às vezes o modo dele que ele foi criado, que ela aprenda também, Senhor, a amar o seu marido e a falar de uma maneira correta, sem gritar, sem brigar, sem criticar, mas falar em amor também. Ó Deus, eu sei que a gente agindo como o Senhor quer que a gente haja no nosso casamento, como em Provérbios fala, eu sei que o Senhor vai trazer cura para este lar, trazer cura para esse casal, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos cantar um cântico.